Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada por essa plataforma, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. O Senhor é o mestre dos mestres, o terapeuta dos terapeutas, o Senhor dos senhores. Que privilégio, Senhor, que é o Senhor morando dentro de nós, ministrando em nós, ministrando os seus dons, ministrando o seu propósito em nós. Obrigada, Senhor, que privilégio, que bênção que é. Nossa, nós somos muito gratos, Senhor, nós temos muita gratidão ao Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo por nós, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor não precisaria se o Senhor não quisesse, mas o Senhor vem com a Tua presença e habita no nosso meio, onde dois ou mais estão presentes. O Senhor está ali, né? No meu nome, o Senhor está ali, eu estou ali no meio deles. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor ama se manifestar para nós, o Senhor ama estar conosco. O Senhor nos criou para termos comunhão contigo o tempo todo e nós te amamos, Jesus. O nosso amor por ti é recíproco. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Pai, nós te amamos, Espírito Santo. Pai, eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito aqui e nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós temos o compromisso, Senhor, de darmos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te amamos. Obrigada, Senhor. Amém. Nós estamos fazendo a série chamada Emocionalmente e Espiritualmente Fortes, né? Estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de Dave Robertson. Novamente, só para lembrar vocês, nós temos aí na descrição do vídeo o link diretamente para o website do Ministério do Dave Robertson. Você consegue acessar esse livro de graça, gratuitamente. Você leva na gráfica, manda imprimir e você vem aqui acompanhar esse estudo conosco. Eu não estou fazendo a leitura literal, né? Mas a gente está cobrindo vários aspectos de cada capítulo para não ficar uma coisa chata, né? Não é um audiolivro, a gente está acompanhando aqui. E também para encorajar você a pegar sua cópia aí, ler, mastigar, anotar os versículos, conferir na palavra, fazer anotações, ler de novo. Cada vez que eu leio, eu pego alguma coisa que eu não havia pego antes, né? Eu percebo alguma coisa que eu não havia percebido antes. É maravilhoso demais. O conhecimento revelado, ele é progressivo, né? Hoje vai ser a parte 9, né? Parte 9, portanto, capítulo 8, porque a parte 1 foi introdução. Então hoje é a parte 9, mas o capítulo é o 8 e o título do capítulo é O Canal é por onde o Espírito Santo fala. O canal por onde o Espírito Santo fala. E eu vou começar essa primeira partezinha que eu vou ler para vocês verem como que vai ser maravilhoso demais hoje. A gente vai se divertir bastante aqui. Ele fala assim: não tem como nós recebermos ensinamento, né, ensino suficiente, né, no nível intelectual que nos faça ser vitoriosos na vida. Portanto, se nós não aprendermos a nos comunicar com o Deus Pai no ambiente do Espírito, nós nunca faremos progresso muito longe, né, no cumprimento do nosso chamado. Ele fala assim: nós vimos que é o nosso privilégio maravilhoso ter a terceira pessoa da Trindade, né, vivendo dentro de nós para supervisionar o plano de Deus para as nossas vidas pessoais. Olha que lindo isso. Mas para nós podermos aproveitar, né, usufruir da liderança excepcional do Espírito Santo, nós precisamos entender como ele se comunica conosco à medida que nós oramos em outras línguas. Você vê, o Espírito Santo sempre fala através do mesmo canal. Nós precisamos nos tornar familiares com esse canal, para que nós possamos diferenciar, né, discernir a voz do Espírito Santo de todas as outras vozes, né? Pensamentos e impressões que nós temos, né? Aí ele conclui essa primeira parte falando assim: primeiramente, nós precisamos entender que Deus sempre tem comunhão com o nosso espírito.
se nós não soubermos como identificar a diferença entre Deus tendo comunhão com o nosso espírito e o diabo fazendo palhaçada com a nossa mente, nós caminharemos na direção errada na maior parte do tempo. Por quê? Porque o diabo estudou o ser humano por 6.000 anos, né? E ele já aprendeu algumas formas únicas de fazer armadilha para nós, né? E nos manter caminhando em círculos, andando em círculos nas nossas vidas. Esse não é o objetivo de Deus para nós, né? Então esse capítulo ele vai falar sobre como nós fazemos para identificar o canal, né, através do qual o Espírito Santo se comunica conosco. E uma vez que a gente identifica, a gente vai prestando mais e mais atenção, treinando, porque ele sempre vai comunicar através daquele canal. Né? É muito lindo isso. Aí ele segue falando: o espírito, a mente, né? A alma e o corpo do homem, né? Alma e mente são a mesma coisa. Ele segue falando aqui sobre o espírito, a alma e o corpo do homem, né? Alma e mente são a mesma coisa. Então, nós somos um espírito, né? Essa é a nossa identidade. Nós temos uma mente e alma são a mesma coisa, que é constituída de intelecto, emoções e livre-arbítrio. E nós moramos nesse corpo terrestre aqui, nesse terno terrestre, que é o nosso corpo. Né? Então, a nossa mente, né? Vamos fazer uma comparação. Ele faz essa comparação aqui nessa parte desse capítulo. Que um animal, um cachorro, ele tem uma alma, né? Ele tem um intelecto até certo ponto, ele deduz certas coisas, ele aprende, né? A gente consegue adestrar um animal. Ele tem emoções, né? E ele tem livre-arbítrio até certo ponto também, né? O animal, se ele quiser ir até ali, ele vai, né? Mas ele não tem espírito. Então, a alma do animal, ela não é eterna. O animal morreu e ele não vai para o céu, ele não é eterna. Né? No céu tem animais, mas os animais que estão no céu não vieram daqui da terra para lá. Então, os animais aqui, quando eles morrem, é o fim para eles, né? Não tem continuidade. Para nós, a nossa mente inconsciente, ela é conectada com o nosso espírito. A nossa mente é conectada com o nosso espírito. Né? A nossa mente inconsciente tem um encontro com o nosso espírito. E a nossa mente como um todo, ela também tem um encontro com o nosso corpo. Então a mente tem um pé no espírito e um pé no corpo. O fato da nossa mente estar conectada com o nosso espírito, por isso faz parte do nosso homem interior, isso dá à nossa mente a característica da eternidade. A nossa mente é eterna. Quando a gente sai desse corpo aqui, a gente leva a nossa mente conosco. Né? O nosso cérebro é o órgão que processa a mente. Né? Então, a nossa mente precisa do cérebro para se expressar aqui na Terra e o nosso cérebro precisa da mente para poder processar a mente. O cérebro sem a mente não funciona. Né? E a mente sem o cérebro funciona, mas nesse ambiente onde nós estamos agora, não consegue haver uma expressão. Mas quando a gente sair daqui e for para a glória, se Jesus voltar enquanto a gente estiver aqui e nós formos arrebatados, o nosso corpo será glorificado instantaneamente e a nossa mente nunca será separada do nosso corpo, né? Nem o nosso espírito. Portanto, se ele demorar um pouquinho mais e a gente for sair for ao encontro dele através da morte física, a gente vai levar conosco a nossa mente, vai haver uma separação momentânea entre a mente e o corpo, entre o espírito e o corpo, mas depois logo, quando ele vier buscar os santos, nós ressuscitaremos com ele, né? Se for assim, se ele demorar um pouco mais, e aí o nosso corpo será glorificado, mesmo que tenha sido cremado, mesmo que tenha já deteriorado, mesmo que só tenha restado, existem partículas subatômicas do seu corpo invisíveis ao olho nu, que ainda vão existir, e ele vai pegar cada partícula e você vai retornar para o seu corpo. Isso é maravilhoso demais, ir para um corpo glorificado. Então ele explica aqui nessa parte, né, que a nossa mente, né, o Espírito Santo, ele se comunica de uma forma muito veloz com o nosso espírito. Quando a gente está orando em línguas, a gente está orando os mistérios de Deus. E aí o Espírito Santo pega a mente de Cristo, pega o plano de Deus para as nossas vidas e vai implantando dentro do nosso espírito, numa velocidade, assim, quantidades enormes de informações, como se fossem encapsulados, né? E vai entrando dentro do nosso espírito, vai entrando no nosso espírito. E a gente vai orando, a nossa mente vai sendo renovada na palavra. Chega uma hora que ele ilumina do nosso espírito para a nossa mente inconsciente, a nossa mente consciente pega, a gente começa a ter iluminação daquilo e a gente começa a entender
E o que ele colocou em segundos, em milissegundos, a gente consegue depois falar, uau, eu tô entendendo isso. E a gente consegue ver um plano, a gente consegue ver uma solução. Ele explica aqui nessa parte do livro. A gente consegue ver solução para os próximos 10 anos, para os próximos 5 anos. A gente começa a fazer sentido em várias coisas. Se ele fosse falar conosco no nível da nossa mente consciente, ele teria que diminuir muito a frequência. Ele teria que ficar numa velocidade assim, de slow motion. Sabe quando você vê o filme e você coloca na opção, tá vendo algum filme na TV e você coloca na opção slow motion e fica todo mundo falando assim? Então, na verdade, essa é a frequência que nós estamos aqui na Terra, numa frequência muito devagar. Só para você perceber, para você entender um pouco mais isso, a nossa mente consciente, né, que é o que eu estou usando para comunicar aqui com vocês agora, nós estamos conscientes do nosso derredor, né, arredores, nós estamos conscientes. Quando a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir à noite, nós estamos conscientes, né? E a nossa mente consciente, a nossa mente é dividida em duas partes, mente consciente e mente inconsciente. A minha mente consciente funciona enquanto eu estou acordada, prestando atenção no aqui e agora, né? Não necessariamente só no aqui e agora, eu posso estar focada nas coisas do alto, mas eu estou usando o meu intelecto, as minhas emoções, a minha mente consciente para focar a minha atenção. A minha mente consciente, a nossa mente consciente funciona a uma velocidade de 2.000 ações por segundo. A nossa mente inconsciente funciona 24 horas por dia, ela nunca para, ela é extremamente rápida, ela regula todos os nossos órgãos, ela tem armazenado ali todas as nossas memórias, desde quando nós estávamos ainda na barriga das nossas mães até hoje. Ela regula funções vitais do nosso corpo, ela tem um encontro com o nosso espírito e ela é extremamente rápida, ela nunca para. Mesmo quando nós estamos dormindo, a nossa mente inconsciente está processando, está escolhendo, está armazenando, ela está trabalhando, ela nunca para. A nossa mente inconsciente funciona a uma velocidade de 400 bilhões de ações por segundo. Existe uma disparidade enorme na velocidade. Presta atenção, só para você ter essa ideia. Ela funciona numa velocidade muito rápida, né? E a nossa mente, tudo que a gente foca a nossa atenção hoje, amanhã, depois, repetidamente, tudo onde nós focamos a nossa atenção, aquilo vai, depois de 21 dias, se vira uma memória formadinha. A gente fala isso no nosso treinamento presencial. Aí você segue fazendo isso, quando dá 63 dias, essa memória enraiza dentro do nosso inconsciente e passa a fazer parte da nossa mente inconsciente, onde é extremamente rápida. E aí, daí onde a gente vê os estímulos, daí a gente vê influenciando a nossa fisiologia, aí a gente vê que passa a virar a gente passa a ter hábitos automáticos, né? Então, para a gente ter alguma mudança no nível do inconsciente, a gente precisa usar o nosso consciente e focar a nossa atenção, tomar decisões conscientes, decisões, como é que eu posso falar? Intervenções, né? Se forem padrões mentais tóxicos que você quer alterar, você precisa fazer intervenções com a sua mente consciente, e aí esse aprendizado repetido, né? Vai fazer, você vai focar naquela memória de novo e de novo, aquilo vai crescendo e vai eventualmente enraizar na inconsciente, e aí vai substituir aquela memória tóxica por uma memória boa, por uma memória de um pensamento de Deus, né? Então, o que acontece? A nossa mente inconsciente funciona a 400 bilhões de ações por segundo, em comparação com a nossa mente consciente, que funciona a 2.000 ações de segundo. Se você olhar, existe uma disparidade enorme entre elas, mas elas são igualmente poderosas. Então, apesar de o que está na minha mente, armazenado na minha mente inconsciente, passar a me controlar, né, a virar hábitos automáticos, onde eu não preciso fazer esforço para acessar aquela memória, porque ela já está ali, eu consigo, com a minha mente consciente, fazer intervenções para alterar os pensamentos tóxicos, né? Pensamentos e memórias são as mesmas coisas. Pensar memórias tóxicas que estão enraizadas ali, eu começo a fazer intervenções por onde através do foco da minha atenção. Eu tomo decisões específicas. Não, eu não vou aceitar essa memória de medo. Eu não vou aceitar. Aí estímulos vão vindo à tona através de memórias que já estão armazenadas lá dentro,
através de algum estímulo dos 5 sentidos, de repente um perfume que você ouve, de repente uma música que você ouve, de repente alguma coisa que você lembra, né? A memória tá ativa lá, aí aquela memória vem à tona, e aí uma vez que aquela memória que está armazenada no inconsciente, você tem algum gatilho e ativa essa memória, por exemplo, eu não estava pensando sobre aquilo, sobre algum evento específico, de repente algum trauma, algum medo de alguma coisa específica. Eu não estava pensando sobre aquilo. Aí veio alguma situação que disparou aquele gatilho, e aí aquela memória estava armazenada no inconsciente, eu não estava pensando naquilo, aí aquele gatilho que veio, armazenou, a memória veio pro consciente, agora eu tô pensando naquilo. Quando isso acontece, essa memória se torna maleável. Então eu consigo vir com a minha mente consciente, fazer uma intervenção nela, falo, não, eu não aceito esse trauma. Deus não me deu o espírito de medo, mas poder, amor e uma mente equilibrada. Isso aconteceu há vários anos atrás e agora eu estou forte, eu estou ficando mais e mais forte espiritualmente, eu faço uma intervenção agora. Eu não recebo isso. O amor lança fora todo medo. Você usa a sua mente consciente para fazer uma intervenção nessa memória que é tóxica, mas agora está maleável. Aí quando você faz essa intervenção, essa memória volta para o inconsciente mais enfraquecida, sem uma perna. Então, com o seu pensamento novo, aí você vai focando naquele pensamento novo, que Deus não me deu o espírito de medo, mas poder, amor e uma mente equilibrada. Eu tenho a mente de Cristo, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, esses pensamentos novos que você pensa de novo e de novo e de novo, são muito mais poderosos do que aquele pensamento tóxico que está lá enraizado. Então, com você, o fato de você focar nesses pensamentos novos direto, e quando veio alguma outra memória de novo, aquela memória, algum gatilho novamente, aquela memória veio para a superfície de novo, você faz outra intervenção e ela volta mais fraco ainda para o inconsciente. Se você tem aquele gatilho, a memória vem para o consciente, você não faz nada com ela, ela fica mais tóxica, ela volta, depois de uns 10 minutos, ela volta de novo para o inconsciente mais tóxica. Mas se toda vez você faz a intervenção com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus, você conversa com Jesus, você fala, eu te amo, Jesus me ajuda, Ele te ajuda, o Espírito Santo, o Senhor está aqui me ajudando, e você faz essa intervenção, mesmo que venham estímulos de verdade, de onde você sente medo, onde você sente ira, né? Você teve aquele gatilho ali, mas você está fazendo uma intervenção. Então, esses pensamentos novos são muito mais poderosos do que os pensamentos tóxicos. E aí você, através desses pensamentos novos, você pensa com a mente, o cérebro é um espelho da mente, o cérebro pega os sinais que a mente está enviando, né? Esses pensamentos novos enviam sinais eletromagnéticos, sinais quânticos e literalmente saem destruindo as memórias tóxicas no estilo mesmo Star Wars. A doutora Caroline Leaf fala bastante isso. No estilo Star Wars, vai destruindo assim, vai destruindo, sabe? E as memórias tóxicas vão sendo desfeitas, vão sendo destruídas, e as memórias positivas, os pensamentos de Deus vão tomando lugar e a sua mente vai sendo renovada. Então, à medida que a gente ora em línguas e medita na palavra de Deus, percebe? Eu tô aqui, coloco a palavra diante de mim, tô aqui com a minha Bíblia, coloco a palavra diante de mim e tô orando em línguas, aí o Espírito Santo tá pegando, essas informações estão entrando, eu tô orando os mistérios de Deus, ele tá fazendo download no meu espírito. Vai chegar uma hora que ele vai iluminar isso vai enraizar na minha mente inconsciente, aí eu declaro a palavra, e eu oro em línguas, eu converso com Deus. Esse processo eu estou fazendo o quê? Eu estou usando minhas faculdades intelectuais, as minhas emoções, o meu livre-arbítrio, eu estou abraçando a palavra de Deus. Isso tá o quê? Tá acontecendo um aprendizado aí. Aí o Espírito Santo pega... Aí, eventualmente, ilumina a minha mente inconsciente fica encharcada com a palavra de Deus, a minha mente inconsciente percebe. Então, as informações que ele vai fazendo download em velocidades extremamente rápidas, eventualmente a minha mente inconsciente pega a minha mente consciente, a minha mente consciente é iluminada, aquilo vem para minha consciência, eu passo a pensar naquilo, e aí, mas são caminhões de informações, são muitas informações, e aí eu vou processando aquilo hoje, amanhã, eu falo, uau, eu vou ligando os fatos, eu vou tendo um entendimento, uma compreensão da palavra de Deus maior. A palavra de Deus começa a ficar viva para mim. Ele fala, o Dave Robertson explica aqui, para você, por exemplo, pega o livro de 1 João, são 5 capítulos, e você lê 100 vezes aquele livro, e orando em línguas e meditando. Aí você vai orando em línguas e indo versículo por versículo. Ele fala que depois que você passar umas 100 vezes naquele livro, você começa a pegar a ideia central daquele livro. Aí você começa a ter discernimento. Aí o Espírito Santo tem elementos concretos para poder fazer download e iluminar sua mente, porque informações novas estão entrando, informações da palavra de Deus. É lindo demais isso, né? Então,
Ele fala isso aqui, depois ele explica como identificar. Ele não fala tudo isso que eu falei, não, né? Mas ele fala sobre a rapidez que o espírito. Não, ele fala que nessa parte que eu vi agora. Não, essa parte que eu vi agora, ele fala que a nossa mente, ela é eterna porque ela é conectada com o nosso espírito. Ele explica um pouco isso, mas todas essas explicações que eu dei não estão no livro, não, tá? É para complementar. Depois ele fala pra gente identificar o canal de comunicação, né, que o Espírito Santo tem com a gente. Então ele fala assim: quando a gente ouve a voz de Deus, né? Parece, não, ele começa falando assim: no natural, nós não ouvimos com o nosso ouvido um dia e com o nosso dedão do pé no outro dia. Não, da mesma forma, a nossa anatomia, a sua anatomia espiritual não foi criada por Deus para se comunicar com diferentes partes do seu espírito, do seu homem interior, né, do seu espírito, dependendo do dia que seja, né? Todas as vezes que Deus fala com você, ele vai comunicar através do mesmo canal. Portanto, se você conseguir isolar, identificar aquele canal, você vai conseguir abrir a porta para um tesouro espiritual, né? Para uma casa de tesouro espiritual que nenhum ser humano consegue fechar. Você vai conseguir identificar ali onde o Espírito Santo comunica com você. É maravilhoso demais, né? Aí ele fala: quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, parece que vem de algum lugar aqui dentro do centro do nosso ser e ilumina a nossa mente, né? Levanta para nossa, sobe para nossa mente, ilumina a nossa mente. A maioria de nós, a gente tem um senso assim, a gente tem um, como é que eu posso falar? Ele fala assim, moça, não, ele fala assim: a maioria de nós, a gente sabe, a gente tem noção de que não vem do nosso intelecto, a gente sabe que vem do nosso espírito, né? E que vem e que sobe para nossa mente. A gente sabe que não são informações, não são comunicações que se originam na nossa mente, né? A maioria dos cristãos sabe disso, né? Aí ele fala que ele fala que quando o Espírito Santo, ele fala assim, o que a ciência hoje chama de, ele chama de subconsciente aqui, né? Mas não é subconsciente, é inconsciente. Não é mente subconsciente, é mente consciente e mente inconsciente. Isso aqui é antigo. Antigamente as pessoas falavam subconsciente, né? Hoje é mente consciente. Antigamente as pessoas chamavam de mente subconsciente, mas não é mente consciente, mente inconsciente. Então ele fala que é a mente espiritual, né? Que a nossa mente inconsciente é a mente espiritual. Ele fala que os cientistas dizem que tem uma habilidade maravilhosa que passa muito além da capacidade operacional do cérebro físico, realmente, né? E da própria mente consciente mesmo, é muito mais rápida do que a mente consciente, né? Funciona a uma velocidade quântica, é muito maravilhoso. Aí ele fala, então, quando o Espírito Santo cria essa linguagem sobrenatural em você, essas línguas se originam lá dentro do seu espírito e sobem para os recessos da sua mente espiritual, né? Que estão dentro da sua mente física. Aí ele fala que isso explica o fato de que quando o Espírito Santo fala, não é uma fala na superfície. Ela vem de dentro das profundezas da sua mente espiritual e vem para fora para o seu intelecto, para a sua mente consciente. Né? E aí a sua mente vai ficando iluminada, você vai conseguindo perceber Deus se comunicando com você. Aí ele fala, é por isso que você não... Não, essa parte não. Aí ele fala assim, a porta para um outro mundo, né? Realmente, quando a gente começa a orar em línguas, ele fala, quando você ora em línguas, você imediatamente se coloca no espírito, porque você abre a porta para outro mundo, né? Você abriu um canal para o seu espírito humano, dando a você mesmo um contato direto com o Espírito Santo. É muito lindo isso. Então, vamos isolar essa porta através da qual a voz de Deus vem, para que você possa reconhecer quando ele estiver falando com você, né? Aí ele segue falando do canal de comunicação de Deus, né? Ele fala que quanto mais você ora em línguas, mais familiar você se torna com esse canal e maior se torna a sua habilidade de reconhecer quando Deus está falando com você, porque vai ser através desse mesmo canal, ou com uma visão, ou com um conhecimento revelado na sua linguagem nativa, né? No seu idioma nativo. Então ele fala que ele falou, olha que bacana que ele fala assim, eu sei como fechar, como no meio de um caos, no meio de todos os tipos de caos que possa ter, eu sei como me aquietar e monitorar aquele canal através do qual Deus se comunica. E eu consigo receber um testemunho interior, às vezes só uma percepção, um sinal, uma advertência, né? Ou então uma visão, ou então eu simplesmente ouço ele falar comigo em inglês, né? No caso, o idioma dele, inglês, né?
Não importa qual que seja a confusão ao meu redor, eu consigo me aquietar e esperar, né, aquietar com Deus para perceber a comunicação dele. Ele falou, e você consegue fazer a mesma coisa. Então eu quero encorajar você a meditar. Ele fala o que os santos do Velho Testamento não tinham, né? Os santos do Velho Testamento não tinham o Espírito Santo dentro deles, né? Eles não eram batizados com batismo no Espírito Santo. Eles não tinham isso que a gente tem agora. Agora é muito melhor do que naquela época. Agora, essa dispensação de agora é muito melhor. Nós somos altamente privilegiados de estarmos aqui nessa fase agora, especialmente nesse fim dos tempos. Nós somos muito privilegiados, nós nascemos para um tempo como esse. Existe uma graça, existem muitas confusões acontecendo no mundo, mas existe uma graça especial sobre as nossas vidas para conseguir estar lidando com tudo isso. Pandemia, lidando com o que tem acontecido de horrível no mundo, né? Então Deus nos dá essa graça para estarmos aqui nesses últimos dias, né? No fim dos tempos. Então é muito especial a gente poder estar aqui contribuindo com a obra de Deus aqui no mundo, fazendo parte nesse momento, nesse período da história, né? E é maravilhoso demais. Aí depois ele fala das 4 formas que o Espírito Santo se comunica com a gente, que é o testemunho interior, revelação, uma voz audível, visão. Então eu quero que você leia esse capítulo. Eu não vou focar nessas partes especificamente, porque ele fala aqui, ó, independente de ser através de testemunho interior, revelação, voz audível ou visão, o Espírito Santo sempre comunica através do mesmo canal, aquela porta sobrenatural para o outro mundo, que vem através do seu homem interior, né? A nossa parte é abrir esse canal através da nossa oração em línguas para que a gente possa começar a aprender como discernir a voz de Deus. Então é um trabalho, é um exercício diário que você vai fazendo, eu e você vamos fazendo, de ficarmos mais e mais familiares com Ele. Sabe quando vamos supor, alguém liga pra você e você não consegue identificar um número, sei lá, ligação desconhecida. E aí é sua mãe que ligou pra você. Você vai identificar a voz da sua mãe super rápido. De repente ela pode até mudar um pouco a voz e você de repente leva algumas palavras sem reconhecer, mas se você ficar falando com ela longo o suficiente, você vai saber que é sua mãe. Pela forma dela falar, é familiar. Então, da mesma forma, a gente vai se tornando mais e mais familiar com o Espírito Santo, a comunicação que ele fala conosco, né? Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Né? A voz de um estranho elas não seguem. Então a gente vai ficando nós vamos ficando mais e mais familiares com a voz do nosso pastor, com a voz do nosso Espírito Santo, e a voz do estranho a gente não vai seguir. Então isso é seguro demais, porque a mesma voz que está aqui dentro tá em todos os livros da Bíblia. Ele é o autor da palavra, né? Então essa voz está aqui dentro. Então você vai ter aquela certeza, ele vai direcionar você vai aprender a isolar, né, esse canal. E vai saber exatamente no testemunho interior a forma que ele se comunicar, né? Se você se muda para aquela cidade, se você faz aquele negócio, coisas específicas que não estão escritas na Bíblia, né? Mas o autor está aqui dentro. Então a gente vai crescendo nessa comunhão com ele, nessa intimidade com ele, né? Aí depois ele explica que a unção que está dentro de nós é a nossa vacina contra engano, né? Você pode estar em qualquer lugar, vendo pessoas pregando, e o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado, você vai perceber aquilo é carne, aquilo não é carne, aquilo é a pessoa tentando acertar, mas o diabo está querendo atrapalhar, ou aquilo é uma pessoa que está com intenção ruim, né? Na verdade, a gente não consegue, a gente não lê dentro do coração de ninguém, nós não podemos julgar ninguém, na verdade, até eu falei, intenção não era a melhor palavra para eu ter usado. A gente não pode julgar ninguém, né? Nós não somos qualificados para fazer isso. Mas o Espírito Santo ele nos direciona se aquele ensino é um engano, se aquela coisa está errada. Ele mostra pra gente, nós não caímos no erro. Não é necessário cair no erro quando a gente fica familiar com a palavra, com o Espírito, atento à voz do Espírito, né? E aí ele explica, ele fala isso, aí no final ele tem essa profecia que ele fala: você desejou me conhecer. Você tem desejado me conhecer, você tem desejado a intimidade do Espírito, que só tem como vir através da edificação e da adoração. Ouça o que o Espírito vai te dizer, porque eu desejo ter comunhão contigo. Eu desejo operar através de você no meu poder, para que outros possam ser abençoados. Vem aqui e venha mais alto, comece a ter comunhão comigo e eu vou começar a ter comunhão com você. E mesmo que o caminho pareça ficar mais estreito, eu vou levar você numa comunhão santa comigo, porque é através da minha comunhão com você que a sua fome e sede serão supridas.
É muito lindo isso, né? Então eu queria encorajar você a meditar nesse capítulo 8, que fala sobre como isolar o canal através do qual o Espírito Santo se comunica conosco, para você se aprofundar nesse assunto, ler mais, e você vai praticando. Ele ensina que você colocar em prática, e aí você vai crescer nisso, né? Então eu queria encorajar você a meditar nesse capítulo. Se você está assistindo esse programa, nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com o batismo no Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma outra mensagem agora bem rápida, onde você terá a oportunidade de fazer isso e começar a ter a sua vida revolucionada. Eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que o maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então um dia maravilhoso para todos vocês. Amanhã nós estamos de volta dando continuidade a esse estudo. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus.
Eu realmente espero falar com outras línguas, à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.